Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista na montagem e da legalização de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 25 anos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, divulga aí para todo mundo. Agora estamos abertos às perguntas sobre bebedouro automático e com esse calor que estamos esse ano, é aconselhável, sendo que as aves gostam de tomar banho no bebedouro automático? Depende, aí esse é um dos detalhes, né? Se você tem um controle de temperatura dessa água. Tem muitos criadores que colocam o bebedouro automático e não verificam a temperatura da água que os animais estão consumindo. Água quente, ou água muito fria, dependendo das regiões da época do ano, a água fica gelada. Em algumas regiões do Brasil, congela a água dentro do bebedouro, de manhã, e demora um certo tempo ela descongelar e o animal fica sem beber água. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa situação dos bebedouros automáticos. Eles mais auxiliam do que prejudicam. Muito bem instalados, muito bem organizados e verificados diariamente, controle de temperatura e qualidade de água, faz testes, né? Ajudam mais do que prejudicam, tá? Para a grande maioria das espécies. Alex Branquinho, no planejamento da implementação, não seria melhor adquirir as matrizes no início do processo, já que algumas espécies podem levar até 3 anos para reproduzir? Sim, pode. É óbvio que pode você comprar. O único problema é que você, para comprar, você tem que estar adquirindo animais legalizados e você não pode botar para reproduzir. E alguns locais, aí vai depender da orientação, não é permitido você ter os animais antes de ter o criatório liberado. É importante a gente levar em consideração e entender aonde você está fazendo o criatório, mas a legalização. Mas pode sim. Algumas espécies você já deve comprar, porque o processo de legalização às vezes demora 1 ano e meio, 2 anos. E quando sai, você já vai ter os animais quase prontos para a reprodução, né? Ou já aptos a reproduzir. Eu ofereço apenas extrusadas para as minhas aves. Uma vez por semana ofereço sementes com petisco. Você acha que o manejo à base de extrusadas é uma boa? Cara, isso aí é um problema que a gente tem que sempre analisar a qualidade, custo-benefício, em que a gente tem matéria-prima, né? A forma de fabricação, o transporte, o armazenamento, algumas rações elas têm que ser fornecidas dentro de um prazo, dentro de um período. Quando você abre contato com luz e exposição, elas degradam e perdem muita qualidade. Mas nada do que uma boa suplementação, além de uma boa ração extrusada e um bom cardápio não resolva. Mas aí você tem que sentar e fazer uma análise nutricional diária do que realmente os seus animais precisam em cada época do ano. Porque na época da reprodução é um tipo de nutrição, na época de repouso é outra, na época de muda é outra, quando estão tratando de filhotes é outra, na preparação para a reprodução é outra. Então a gente tem que estar adaptando. Somente um tipo de ração extrusada com um único tipo, uma única marca, o tempo todo, não é bom. Níveis diferentes nutricionais, você pode até ter a mesma marca, mas escolher, porque hoje nós temos algumas marcas que fornecem para época de muda, para época de reprodução, com concentrações diferentes, com ingredientes um pouquinho diferentes, mais atrativos, mais energéticos ou mais proteicos para cada época do ano. Então isso vai muito de um planejamento. Mas as ações extrusadas, farinhadas, elas vieram para melhorar a nutrição. O que a gente pode é só não dar exclusivamente elas para a grande maioria das espécies. Os animais eles precisam principalmente pegar, manusear, o hábito, né? Auxilia muito. Mas a gente tem excelentes rações extrusadas no mercado que suprem muito bem todas as nossas necessidades. A médio e a curto prazo, sim. A longo prazo, você pode ter um certo problema, tá? Aqui no Espírito Santo fez 42 fácil, então por isso aí você tem que ter um controle. Mas também não adianta você ter um bebedouro normal que se põe água de manhã e deixa o dia inteiro aquela água lá. E aí os animais colocam restos de alimento, que essa água fermenta, a água esquenta. Aí você tem que ter a troca constante, né? O que muita gente pode resolver o problema é passar os bebedouros automáticos por filtros, né? Que sempre estão filtrando a água, ou que fazem uma renovação constante, uma bomba que faz circular essa água dentro dos canos, e aí essa água circula e passa por um recipiente em que a temperatura ela diminui dessa água, e a frequência que essa água circula e passa por um recipiente, ela vai mantendo a temperatura. Então, em algumas regiões, é necessário a gente ter esse cuidado. Então,
Tem gente que não verifica essas coisas, mas vai em determinado horário do dia, coloca a mão lá e coleta água para ver o calor que está. E aí, dependendo da posição que o seu bebedouro passou, com a incidência do sol, próximo a uma parede ou não, vai aumentar mais ainda o calor. E a água esquentando ali dentro, ela pode proliferar micro-organismos e acabar contaminando. Ah, mas a água contamina, tá, gente? A água, ela contamina porque desde que ela vem do reservatório, vem do saneamento básico, que ela vem de um poço, ela contamina. E a gente não tem 100% de certeza em todo o sistema. Então, passar e manutenção o tempo todo e circulação dessa água e testes dessa água é muito importante. Por isso é importante a gente ter a questão de filtros, né? Bombas de circulação dessa água para ela não ficar estagnada, né? A gente tem muita questão de caixas, né? De aquelas caixas de bombeiro com boia. Quando a água vai baixando, ela libera água nova para essa água circular, já ajuda bastante, tá? Dependendo da quantidade de animais e conforme eles bebem, essa água ela é consumida e circula mais rápido. Mas às vezes vai ter que botar um circulador constante. Então muita gente coloca, eles adoram tomar banho, então nós temos a questão dos chuveiros automáticos, aspersores, bacias, laguinhos. Aí tem uma série de formas de você tentar reduzir os problemas, né? Mas o bebedouro automático, em algumas situações, ele é necessário, desde que se toma todos esses cuidados, tá bom? Falando em águas, zona rural, tem que ser feito a outorga da água para uso de poço artesiano? Sim, amigo. Área rural, se você não tiver uma conta de água, ou água pública, ou a sua chácara, o seu sítio, ele é abastecido por uma caixa d'água por um poço da comunidade. Se aquele poço ele tiver outorga, serve, porque o abastecimento vem dessa caixa d'água desse posto comunitário. Mas se não tem, você tem um poço, que é esse poço da sua propriedade, e não tem água pública, você tem que fazer a outorga desse poço, sim, para fazer a legalização, tá? Então, a outorga da água para a zona rural, ela é necessária. Você pode ter uma outorga comunitária, de um poço comunitário que forneça água para todo mundo, e ela serve, ou uma outorga individual dos poços artesianos que você tem na sua residência, tá? Então é assim que funciona. Para legalização, você tem que ter um comprovante de água, do uso da água, né? Se a água é pública, você tem a conta de água. Se a área urbana, você tem a conta de água. Apesar que algumas regiões urbanas também têm poço. E aí, se você tem poço artesiano e você não usa a água da rede pública, na área urbana, você também vai ter que fazer a outorga desse poço para poder conseguir a liberação do seu criatório comercial, tá bom? Bom, era isso, né, cara, que ele tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se você se interessou, quer saber mais sobre esse assunto, acompanhe, a gente vai ter mais lives falando sobre isso, né? E também, se você quiser adquirir o nosso curso completo, né? O Criador Pro 4.0, o curso de especialização para criadores comerciais, do zero até as vendas, né? Bora lá, pessoal. Compartilha, ativa. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.